Olá você, tudo bem? Começando mais um AT Esportes pelo canal 527 da sua Claro TV, para você, na sua rede Auto Tietê TV. O programa de hoje promete, hein? Tem aqui dois grandes convidados. Um vai falar sobre os bastidores, sobre esse trabalho psicológico que é feito com atleta, que é algo muito difícil. Principalmente na modalidade dele, que é corpo a corpo, que é o basquetebol. Do meu lado direito, do seu lado esquerdo da tela, eu estou recebendo o Marcos Tiskowski. Acertei? Certinho. Esse nome é o quê? É grego? É polonês. Polonês. Então, nós estamos aqui com o Marcos, que vai falar, ele é coach em esporte, vai falar professor de educação física, educador na área de educação física, vai falar muito desse trabalho que ele faz hoje, principalmente no Mogi Basquete. Do meu lado esquerdo, do seu lado direito da tela, eu estou recebendo aqui a grata satisfação de receber o David Benedito de Macedo, tem 39 anos, ele que é super campeão de atletismo, teve um problema de saúde, foi para o Paralímpico. Se vocês acham que ele descansou? Não. Começou a ganhar e já vai tentando aí disputar o Pan-Americano do Paralímpico. Mas ele vai explicar melhor para nós que ele está tentando os 1.500 metros também no atletismo, tá certo, gente? Começando então o nosso AT Esporte de hoje, falando um pouco desse esporte que é maravilhoso, que é o atletismo. Eu peço licença ao Marcos para começar aqui com o nosso querido David. Tudo bem, David? Tudo bem, graças a Deus. Treinando muito? Tem que treinar, né? Se não treinar, parar, né? Não pode parar. Faça sol, faça chuva, temos que treinar um pouquinho. O David foi legal porque eu conheci o David numa prova lá do Taba Marajoara. Primeira prova solidária do Taba Marajoara, um bairro na periferia de Suzano. E foi uma prova muito legal. E é legal que o David estava lá com a família toda, a filha, a esposa inclusive ganhou a prova feminina, né? Então, foi onde a gente começou esse contato e a gente foi amadurecendo, por isso que ele está aqui hoje e vai falar um pouco mais dessa trajetória dele. Do meu lado, o Marcos. Tudo bem, Marcos? Graças a Deus, tudo bem, Sabiá, agradeço aí o convite. O Marcos, que é também um grande profissional nessa área, não é fácil ser coach no esporte, porque é algo muito disputado, né? Todo mundo, ainda mais na era da modernidade, dessa coisinha chamada smartphone, todo mundo acha que pode alguma coisa. Aí quando você pega um profissional que realmente estuda. Eu cheguei aqui nos estúdios da emissora, ele já estava ali com o notebook dele, estudando, preparando as palestras. Então, isso sim, você fala, não é aquele cara que, eu sou coach. Né? É muita diferença. Fala um pouco do seu trabalho no basquete de Mogi. Atualmente eu estou no Mogi Basquete, recebi um convite do Danilo Padovani para trabalhar com o time principal, que é formado basicamente pelo Sub-20. Agora nós trouxemos reforços e quem cuida do time é o técnico Ale Rios. O Alexandre Rios. Uhum. E eu faço um trabalho para deixar cada vez o atleta mais preparado mentalmente e emocionalmente para que o técnico possa conduzi-los da melhor maneira. E no basquete tem que ter esse trabalho, né, Marcos? Porque você veja só, basquete, futebol de salão, esses esportes que vivem com segundos, né, David? No caso do atletismo também. Uhum. Os segundos podem decidir alguma coisa. Até eu coloquei como exemplo outro dia, eu estava numa roda de amigos conversando com jornalista, eu estava assistindo o Corinthians e acho que Carlos Barbosa. Estava 5-0 para o Carlos Barbosa. Em 3 minutos empatou o jogo. O último gol só faltando 3 segundos. Uhum. Então, você tem que ter um trabalho legal com isso. Como que você faz isso no basquete? Sim. Existem várias formas de atuar. Eu gosto de atuar sempre no dia a dia, acompanhando o atleta. Porque aí eu posso ver o comportamento do atleta, posso ver a emoção que ele está, os pensamentos, e aí o entrosamento fica maior com o atleta. Aí eu trabalho tanto individualmente o atleta, como coletivamente com o time. Então, é muito relacionado ao momento do time e à expectativa. Isso é muito importante, o momento que a equipe está passando. Deixa eu passar aqui para o David. Ô, David, fala uma coisa. Como que é esse trabalho de vocês, o que o Marcos acabou de falar como coach? Lá vocês devem ter um N trabalho na Confederação Brasileira Paralímpica, né? Uhum. E como é que é esse trabalho de vocês, principalmente atletas? Porque geralmente o cara que está no Paralímpico, no seu caso, por exemplo, você teve um problema de saúde muito grande, né? Teve um acidente. Como que foi isso? Passa para o telespectador, por favor. Foi no dia 15 de outubro de 2019, no Dia dos Professores. Eu tinha feito uma semana antes a minha promessa Aparecida de 201 quilômetros. Saí de São Bernardo, fui até Aparecida caminhando, né? Desculpa. Cumpri uma promessa que eu tinha feito. Inclusive, a promessa minha era também deixar o cabelo lá, né? Nossa. Aí, terminei a minha caminhada e voltei para casa. Aí eu descansei 3 dias
e fui para Praia Grande visitar minha mãe, minha filha, né? Minha filha que tem 15 anos hoje e a menorzinha de 2 anos. E fui visitar ela e resolvi que tinha que resolver lá e vim embora para Itaquaquecetuba, né? E no meio do caminho, no Rodoanel, eu não sei falar o que aconteceu realmente, se o pneu da moto furou, se alguém me fechou, né? E se eu caí, não sei dizer, sei que não lembro de nada. Eu só sei que foram me socorrer e eu fiquei em coma no hospital por alguns dias. E desde então começamos a nossa luta familiar, né? Que muitos médicos, né, disse que eu não iria nem andar mais. E muitos também, 2, 3 ali, Acreditavam que você podia acreditavam retornar. que eu podia retornar. Inclusive, um deles falaram para os meus pais que eu só estou vivo hoje porque eu era atleta, né? Eu era atleta olímpico na época, né? Que aguentei tanto esse sofrimento durante o acidente. Mas desde então, eu passei a me tratar, né? E voltei a treinar novamente na época com o Adalto, né? Domingues, né? Que é um dos melhores treinadores do Brasil. Então, desde então, ele começou a perceber algumas dificuldades minhas do meu lado direito do corpo, que foi meu déficit, né? Que eu tive. Então, ele falou, você não quer fazer um teste lá no Paralímpico, né? Ele tinha um atleta guia lá também, que era o Cleito. E desde então, quando ele falou isso pra mim, nós entramos em discussão, nós brigamos. Porque... Você não queria ceder isso. Tomou um susto, né, Marcos? Sim. Eu falei, Nossa, mas meu. como assim, professor? Paralímpico, né? Desculpa... Tô andando, tô movimentando. Desculpe as palavras, mas eu não sou deficiente e tal. Não. Aí ele falou, não, você não, vai lá, faz os testes lá, ninguém tá falando que você é deficiente. Que você é doente, alguma coisa desse tipo, né? Aí acabamos o treino, eu virei as costas e fui embora. Ficou bravo. Aí fiquei bravo, aí fomos no treino Com a novamente. cabeça a milhão, né? Aí no próximo treino, isso foi na terça-feira e na outra semana foi na quinta. Aí fomos. Aí ele tá mais calmo, mais tranquilo. Eu falei, professor, eu sempre sou tranquilo. Ele falou, você não estava tranquilo semana passada, não. Ou choque, né, Marcos? Sim, um trauma. O atleta, né? Imagina, um atleta olímpico, de repente, não posso mais O competir. cara que ganhou sul-americano, brasileiro, pan-americano, participou no Canadá, em Toronto, Jogos sul-americanos no Chile, Nação Silvestre ficou 16º lugar. Aí o cara chega pra ele, mas é que a gente tem que entender. O Marcos está aqui do meu lado, trabalha nessa parte esportiva. O que ele conseguiu entender, talvez depois de algum tempo. O cara que estava falando para ele não era um qualquer, era um treinador com base, com estudo. Com bagagem. Falou, amigão, vamos lá para o Paralímpico. E a reação dele foi normal. Claro. Não tem como ser Não, diferente, né? quem é Fala aí, que- você que Ué, mexe no lado. Uma pessoa que está disputando uma Olimpíada, você acha que vai querer deixar aquele sonho dele? Não. É completamente... Nossa, deve ter sido um baque mesmo. E daí? Então, desde então, aí eu falei ao professor, é o seguinte, no próximo treino que a gente se reuniu, ele falou, professor, vê o que o senhor decide aí a gente se fala. Aí fui embora, terminamos o treino, fui embora, e na segunda, isso foi na quinta, na segunda-feira me ligaram lá do Paralímpico. Tal dia, vem aqui pra gente fazer uns testes. Caramba. Eu falei, oh meu Deus do céu. Porque assim, para ser atleta paralímpico, nós temos que fazer a classificação, que se chama, né? Que é a categoria, né? Tem que fazer nacional e internacionalmente. Entendeu? E então, fiz a nacional. Aí, desde então, lá tem psicólogo, tem tudo para fazer a classificação. E nas conversas eu falei assim, ó, eu tô aqui hoje, mas não é porque eu quero. Não é o que eu quero, né? Eu quero que vocês me reprovem. Aí ele falou, mas por que tal? Eu falei, por quê? Uma que eu era atleta olímpico, entre aspas, um dos melhores do Brasil, na época eu era olímpico. Então, muitos vão pensar que eu tô aqui querendo dar golpe. Aí eles já me chamaram de cã, já me deram uma conversa, né? Principalmente o psicólogo, falou, não, você não tá aqui para enganar ninguém. Você só vai fazer parte da equipe se nós ver as condições. E detalhe, não é só aqui, você tem que ser aprovado aqui e internacionalmente também. Então, fizemos tudo tem direito, eles mandaram eu sair da sala, fui. Aí o treinador de lá do Paralímpico pegou e falou, ó, você foi aprovado. Ô, David, vamos fazer o seguinte, dá uma segurada. Depois do intervalo a gente vai falar como que se foi aprovado ou não logo nesse seu início de carreira no Paralímpico. A gente já volta, eu, você, o Marcos e o David. Vamos lá.
Todos os dias nós temos um encontro marcado aqui na Rede Alto Tietê, às 7 da noite. Se você não assiste pelo canal 527 da Claro, você pode assistir também pelo YouTube, mandar o link para o seu amigo, deixe o seu comentário. Celebrando com Gil Fuentes. Toda quinta-feira tem um programa novo. Eu espero por você. Você tem a Claro na sua TV? Não? Então você vai conhecer a Rede Alto Tietê pelo YouTube. É isso mesmo, vá lá no YouTube, põe a Rede Alto Tietê TV, se inscreva, ative o sininho de notificação e fique por dentro de todo o conteúdo, além da programação ao vivo do canal passando lá. Rede Alto Tietê, na palma da sua mão e na sua TV. Bom, voltamos no segundo bloco do seu AT Esportes de hoje. Vocês viram aqui que, inclusive, vão trazer um banquinho para você me apresentar. Tô vendo que vou falar que está difícil, hein? Mas eu gostei da cadeirinha, viu, Fábio? Faltou assim, ó, puxado, alguma coisa assim. Próximo aí pode ser preto e branco, não vou me importar, não. Bom, vamos lá. Brincadeiras à parte. Ô, Marcos, antes de ele falar da aprovação, não? Meu, como que é trabalhar a cabeça de um cara que ganhou tudo? E de repente, eu sei que você já deu uma entrada, falou tal, mas você como profissional, como chegar nesse atleta? Porque, meu, ele já foi lá com dois medos. Primeiro, que era um atleta normal, entre aspas. Segundo, ainda vou passar por aprovação, reprovação. Como que é trabalhar um atleta? Um cara que é super campeão. Vamos começar com um lado positivo. Quando ele disse, não, eu quero que vocês me reprovem. Porque isso mostra a garra que ele tinha de querer continuar competindo nas Olimpíadas. Não é? Depois, um outro aspecto que chama atenção também era o preconceito que inicialmente ele tinha. Não é? Não, eu não quero ir para a Olimpíada, eu quero ir para a Olimpíada. Então, internamente, mesmo que ele não tenha consciência disso, era um preconceito. Então, isso está dentro da nossa mente. Exatamente. Todos nós temos algum tipo de preconceito. O atleta não é diferente. Então, quando ele tratou isso, ele percebeu o caminho imenso que ele tem agora para ser um dos melhores para-atletas nacionais. Isso é um negócio muito legal. Então, fala aí, público do outro lado, como que foi a aprovação ou não? Então, no dia que eles me ligaram, falaram, tal dia vocês vão ter que vir aqui para fazer o teste. Aí você foi lá, fez o teste, tudo? Fiz o teste, tudo. Aí eles não falam nada pra gente, né? Aí ele liberou lá da sala e fala diretamente com o treinador. Então o treinador pegou e não me falou no dia, fui embora, me dispensou. E depois ele me liga e falou, a partir de tal dia você é atleta paralímpico, você foi aprovado, né? Na sua classe, que a minha classe é T37, que é PC que se fala, né? Paralisia cerebral. Então, desde então, entre aspas, eu aceitei com o pé na frente e outro atrás, né? Só mudando um pouquinho de assunto, igual ele falou da parte do preconceito, né? Eu bati de frente com o meu ex-treinador Adalto Domingues sobre a situação, mas eu não sou preconceituoso, professor, não sou. E ele chegou em mim e falou assim, você não é com os outros, mas você está sendo com você mesmo, que você não quer aceitar, né? Fazer pelo menos os testes lá para ser avaliado. Você não sabe se você é aprovado ou não. Né? Mas aí desde então que eu fui aprovado, aí me mandaram a notícia que eu ia treinar lá no Paralímpico, era a partir de então. Aí comecei a treinar. Aí acho que isso foi em final de fevereiro para março. Aí um mês e pouquinho para abril, eles me deram outra notícia que eu ia fazer a classificação internacional lá na Suíça. Nossa. Eu falei, na Suíça, com passaporte em dia, tudo, né? Falei, não, tá tudo tranquilo. Aí, reuniram lá e tal, e fui para a Suíça, me levaram para a Suíça fazer a classificação internacional. Seja com a cabeça do atleta. Então ele não queria, não aceitava, me reprova no teste, aí ele recebe o telefone, o pessoal do Paralímpico dizendo, você vai pegar lá na Suíça. Vai para a Suíça. Como que trabalha isso, né, Marcos? No caso do David, ele tem um perfil muito positivo.
Então, para ele foi, teoricamente, mais fácil do que talvez para algum outro atleta. Você viu que ele até discutiu com o Adalto Domingos, o técnico dele, que não, eu não sou preconceituoso. E essa resposta do técnico foi muito legal, né? Foi bem profissional mesmo. Isso, porque como o técnico dele explicou, você não é preconceituoso com os outros, mas com você está sendo. Está mascarando isso. Mas lá no fundo era que ele conseguiu superar tranquilamente. Cara, que legal. Isso aí você voltou, foi para a Suíça, conseguiu o índice. Aí na Suíça mesmo, a mesma situação. Passa por todos lá, psicólogo, né, os classificadores, e vai acompanhante daqui com a gente lá também. E eu falei a mesma coisa lá. Falei, eu quero ser reprovado aqui. Ele insistiu na coisa. Eu quero ser reprovado. Desde então, não falou, tá, você veio aqui fazer o teste, você não sabe se vai ser aprovado. Você vai passar ou não, né? Entendeu? Então, fizemos todos os testes possíveis, aí teve uma competição lá, né, e na época da competição eu não estava treinando, né, eu tinha acabado de retornar do que os médicos tinham me liberado, e eles me liberaram, falou, a partir de então, foi 1 ano tratando, a partir de então agora você pode voltar às suas atividades normais, porém só toma cuidado com a cabeça, fazer exercício para não evitar bater a cabeça, que você não está totalmente recuperado da cicatrização ainda. E o resultado final na Suíça, qual foi? Eu ganhei a minha classificação, minha classe, né? Mesmo correndo lá ganhando, a resposta ainda não... Eles não deram a resposta. Viemos embora tudo. Eles mandam a resposta pro... Aí quando chegou no Brasil... Eles mandam a resposta pro Comitê Paralímpico Brasileiro. Aí a resposta foi positiva. Foi positiva, mesma classificação. Não tinha como. O cara não treinava, vinha de um problema de acidente e vai lá. Eu não quero, estou avisando para vocês, me reprova. Vai lá, consegue, vence a prova, não tinha que ser diferente. Fala um pouco de você, Marcos. Você que está nos ajudando, principalmente nesse caso do David, que é um caso sensacional, um dos mais legais que eu já pude colocar aqui no AT Esportes. E eu digo uma coisa para vocês, viu, Marcos? E você do outro lado da tela. Uma das coisas que mais eu preservo, que trabalho, são com os paralímpicos. Eu descobri muita gente por essa periferia fora, igual em Suzano, Miguel Badra, Palmeiras, que tudo são atletas da seleção brasileira. A outra menina do vôlei sentado, que com 15 anos, sem uma perna, veio morar em São Paulo, Rio Grande do Sul, é atleta do SESI. Diga-se de passagem que o SESI faz um trabalho excepcional na área do Paralímpico, né? Então, isso é muito legal a gente discutir num programa como o nosso, que é um programa bem de resenha, bem caseiro, falando muito bem, mas principalmente do esporte da nossa cidade, Suzano, Mogi, Poá, Ferraz, Itaquá, que é o caso do David, que eu conheci o David também através de uma outra pessoa que já esteve aqui com nós. A Cássia. A Cássia, que tem um problema, o filho morreu, e ela encontrou no atletismo a saída para a morte de um filho de 18 anos de câncer, né? Isso. Então a Cássia é uma pessoa sensacional. Então esse trabalho que a gente faz aqui, Marcos, fala um pouco de você. Por que o basquete? Já que você é um educador físico, é um professor de educação física. Na verdade, o meu objetivo é esporte de alto rendimento, né? Então, como eu sou mogiano, e o Mogi Basquete estava lá, há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu estive lá, fazendo um pequeno trabalho lá. Foi graças a esse trabalho que eu fiz que eu fui convidado agora, neste ano, para cuidar do time. Então, o trabalho em si, ele envolve várias ferramentas para que você consiga desenvolver a melhor capacidade de cada atleta. Porque cada ser humano tem uma característica, cada ser humano funciona de uma maneira. Então a gente tem que fazer uma investigação, é um trabalho onde o atleta responde. Não sou eu que faço o atleta, eu simplesmente faço com que o atleta perceba os potenciais que ele tem e possa desenvolver. Isso é muito importante, né? Para a carreira de um atleta profissional. Sim, e cada vez mais no esporte de alto rendimento, o que vai contar é o mental e o emocional do atleta. Porque, fisicamente, a parafernália de equipamentos para deixar o atleta bem fisicamente é imenso. Aqui, né?
É o que o Palmeiras está fazendo hoje, né? que o Palmeiras... Então, onde vai ser a competição? Vai ser na parte mental. É o atleta que domina, que tem mais controle mental, mais controle emocional, que consegue se preparar melhor para uma determinada partida. É isso que vai fazer a diferença cada vez mais no esporte de alto E rendimento. você está sentindo que esse trabalho teu no basquete de Mogi, como que eles estão aceitando? Porque começou aí a temporada, você trabalhou mesclado com a meninada e agora com os veteranos. Eu digo, sabe, aqui, eu me realizo Legal. com o meu trabalho. Porque você vê o atleta, você trabalha com o atleta, e aí você vê ele sorrindo, que ele descobriu um detalhe que ele tinha, que ele não sabia, que estava guardado. Ele descobre e coloca em prática. Então você vê o seu resultado no dia a dia. Legal. Isso é uma satisfação que Olha, é uma satisfação, realização. vou te falar, quem está tendo é o Sabiá, e você do outro lado da tela está recebendo essas duas figuras hoje que estão falando muito legal de esporte, a parte principalmente mental, e ele dessa, né, Superação. que ele fez e a superação hoje no esporte. A gente vai ao intervalo, mais intervalo, e voltamos para o terceiro e último bloco do seu AT Esportes de hoje com o David e o Marcos falando conosco. Vamos juntos. Olá, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Galindo e estou aqui para te convidar para assistir o meu programa de gastronomia, o Mistura Boa, aqui na Rede Alto Tietê, todos os dias às 10 da manhã. E se você perder, dá tempo de fazer a janta ainda, porque às 17h30 a gente tem uma reprise. Vem comigo viajar pelo mundo das panelas da nossa Mistura Boa. A Rede Alto Tietê TV não está só na TV. Você pode ficar por dentro de tudo através do site portalredealtotietê.com.br, onde você encontra toda a programação da TV, os principais anunciantes da região, dicas de moda e beleza com a Renata Fantarelli. Transmissão ao vivo do canal, além de toda a parte jornalística com informações do Alto Tietê atualizadas diariamente. Rede Alto Tietê, a sua TV local. Voltamos para o terceiro e último bloco do seu AT Esportes. Quando o programa é bom, graças a Deus, nós somos 100 e quanto, Fábio? 14. Programa 114, né? Começamos aqui com aquela mala. Hoje ele é um container, chamado Arnaldo Marinho Júnior, o Nardinho, que é aquela mala que eu vou te falar, né? Meu grande amigo Nardinho, começamos juntos, eu e ele, Geraldo, estamos aí no 114. Ô David, pulando todas essas etapas que você fez, e hoje você é um cara realizado, praticando paralímpico? Olha, vou ser sincero, a parte psicológica ainda, querendo ou não, mas já tem 2 anos, né, 3 anos é pouquíssimo tempo pelo o que ocorreu, mas a parte psicológica às vezes fica batendo de frente, né? Eu poderia estar lá. Desculpa. Você é atleta paralímpico, aí ao mesmo tempo eu não sou ainda, né? Igual ele estava falando sobre a parte psicológica, né? A gente pode estar treinando, sendo o melhor treino do mundo, pegando os melhores treinos do mundo, fazendo os melhores treinos do mundo. E chegar na competição, você está pronto a bater recorde mundial, recorde brasileiro, tudo. Se a sua cabeça não estiver boa, você não atinge o potencial, né, que você tem durante os treinamentos. Então tem que estar tudo se encaixando, tudo 100%. Se não tiver, não adianta, né? Então, eu ainda sinto algumas dificuldades. Mas o que falta para você dar aquele estralo e falar, pô, eu agora sou um paralímpico? O que está faltando para você? Eu acho que um pouquinho de coragem. Legal. De divulgar para todos, né, saberem que realmente eu sou como atleta hoje, né? E isso ainda não entrou na minha mente, na minha cabeça, eu me saí revelando, né, pessoal. E você tem trabalho psicológico, você está falando? Tem psicológico, e manda mensagem, lá no clube passa, tem tudo que a gente imagina tem lá no clube. Bom, depois de tudo isso, você fez, talvez, não sei se é a primeira vez, mas você está fazendo hoje de frente às câmeras, numa emissora de TV, chegar e falar assim, o medo. Tem trabalhado esse medo? Tem falado com o teu técnico, as pessoas mais próximas, tua família, preciso trabalhar mais esse medo que ainda eu sinto de me aceitar como um paralímpico?
Sim, eu converso bastante, principalmente com os psicólogos lá do Centro Paralímpico Brasileiro, né? Com o treinador também, com amigos que a gente conhece realmente na vida, que a gente só conhece os amigos quando a gente precisa totalmente deles. Ali a gente sabe, separa quem é amigo e quem não é, né? Então, converso bastante com eles, né? Eles ficam, você é uma pessoa do bem, você faz bem para todo mundo, você tem que se revelar, se interagir com a galera, né? Eu também, assim, graças a Deus, voltando para o Olímpico, né? Através do Olímpico, eu tenho todos os meus estudos, né? Eu também sou professor de Educação Física, graças a Deus. Através do atletismo que eu ganhei bolsa de estudo, né? E eu estou me formando agora em pós-graduação em atividade física adaptada, né? Um lado do cérebro dele já aceitou. Exatamente. Tá faltando só o outro lado. Só o outro lado, né? É um detalhe. Então, assim, e também a gente não pode esquecer as pessoas do passado, que é a treinadora Ritinha, que é a Rita de Castro, que foi pódio na São Silvestre, ela que me formou como atleta, né? Ela que fez eu participar de campeonatos brasileiros, fui para Sul-Americano, e desde então, através de clubes, eu tive que trocar de treinador para treinar com o Adalto Domingues, né? Então, eu treinei quase 10 anos com a Ritinha, e com o Adalto, se eu não me engano, foram 6 anos ou 7 anos que eu treinei com ele. Então, desde então, agora o meu treinador atual é do Paralímpico, que é o Fábio Breda, né? Que ele tem a atleta medalhista, né? O Yeltsin, que foi campeão de 5.000 na Olimpíada que passou, Paralimpíada que passou, né? E desde então a gente conversa muito sobre essa situação. Eu tenho que me aceitar, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me aceitar. Mas a gente fala só ali na hora, tá? Mas eu me aceito, eu me aceito. Mas você vai se aceitar. Quando virar as costas, que isso, você não pode quero acreditar isso, que não. você ganha agora mais 2 amigos, mais o pessoal que está lá atrás das câmeras, todo mundo, quem está te assistindo. Você ganha agora milhares de amigos que vão ficar impulsionando você, que você é um grande cara e você precisa estar nesse Paralímpico. O Brasil hoje precisa de você, essa é a grande realidade. Isso mesmo. Como que é trabalhar, ter os números, fazer pesquisa? O que você faz lá no Mogi para saber do dia a dia? Eu trabalho bastante com os atletas, eu uso ferramentas como, por exemplo, formulário do Google, onde eu envio formulário para entender, para que eles possam me responder, me dar feedback. Reuniões também com os atletas, tanto reuniões coletivas como individuais. Eu chego a trabalhar aspectos, por exemplo, de lance livre com eles, lógico que não é aspecto técnico nem tático, porque não é a minha parte, mas a parte mental, né? E o que eu costumo dizer é que, para qualquer atleta de alta performance, 50% dos resultados dele vai depender da parte técnica e tática. Mais 40% vai depender da parte física dele. E a parte mental e emocional é apenas 10%. Entendi. Só que, para um atleta entrar em campo, ele precisa da parte técnica. Para o atleta ser competitivo, ele vai precisar da parte física. Mas para ele ganhar jogos e ganhar campeonatos, ele vai precisar da parte mental. Muito importante isso. Pesquisa, você fez alguma esses dias? Sim, recentemente eu fiz uma pesquisa para saber como é que estava o meu trabalho, para que eu possa me balizar também, não é? Porque eu preciso saber dos atletas. Isso mesmo. E é uma pesquisa que eu faço de forma onde o atleta não se identifica. Então ele só simplesmente responde. Então, normalmente o trabalho que o coach Marco está fazendo, tá sendo importante para você? Está ajudando o seu time? Então, graças a Deus, 100% de resultado positivo. Como que você faz com aquele atleta que você tem lá na Secretaria Municipal de Obras, Manutenção, lá, o Hamilton Peixoto? Como você faz com esse atleta? Porque é o cara que corre com as finanças, corre. Esse é um atleta, esse é um atleta que eu tenho que agradecer, porque foi graças ao encontro que eu tive com ele, que eu fazia décadas e décadas que eu não ouvia. Não precisa entregar que ele está de cabelo branco. A única coisa que mudou nele é que ele está grisalho. Mas foi como se eu tivesse encontrado ele a semana passada. O Hamilton fazia faculdade, eu fazia faculdade de jornalismo no Brás Cubas, você fazia do que lá? Relações públicas. Comunicação social. O que tem a ver? O cara trabalhava na Telefônica, relações públicas. Alô? Então esse era o grande esquema do Hamilton. Milton, prazer ter receber aqui. Gente, o programa tá legal, mas precisamos ir embora. Vocês já viram que aquilo lá não é paz de amor, não. Aquilo lá é para falar que tá faltando 2 minutos. Primeiro eu quero terminar com você e dizer o seguinte para você. Hoje,
o David, você, querendo ou não, trabalhando no nosso psicológico, você hoje, sem dúvida alguma, você saiu de Itaquá para o mundo como atleta da seleção de atletismo, e hoje você, mais do que nunca, o Brasil precisa de você dentro do Paralímpico. Você já mostrou que sabe, que pode, com certeza. Hoje você é atleta, daqui a uns dias você vai estar treinando, e você vai receber outros David com a mesmo ponto de interrogação na cabeça. Pô, eu não quero ser atleta paralímpico, eu posso ser um atleta da seleção brasileira que disputa a Olimpíada, não. Você realmente é um cara que muito nos honra como atleta da seleção brasileira paralímpica. Parabéns e boa sorte daqui para frente, irmão. Conte com a gente. Muito obrigado. Não posso deixar de agradecer. Eu sou de Itacoaxetuba, né? Mas eu represento a equipe de ADC São Bernardo do Campo, né? Que desde então eles me apoiavam desde o Olímpico até o Paralímpico. Eles me apoiam até hoje. Isso é legal. Não desistiram de você. Não desistiram de mim. Então, a nossa cidade de Itacoaxetuba falta apoio ao esporte, né? Então, eu não posso deixar de agradecer também o Paralímpico, que me recebeu de braços abertos lá, né? E desde então, Deus abençoe todos e muito obrigado pelo convite, por estar aqui hoje. Agora você vai lá e abraça todo mundo do Paralímpico e fala, voltei. Marcos, obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Não é fácil. Sim. Né? Eu fico imaginando, você sempre, o atleta de basquete que joga, tem competição que ele vai jogar todos os dias. Como trabalhar isso na cabeça de um garoto ou de um cara que já é... O cara que é antigão, ele também não gosta de treinar, velho. Ele fala, eu já disputei 200 campeonatos, não é isso? Parabéns, sim. E boa sorte lá no Mogi Basquete. Eu é que agradeço. Quero falar para o David que Deus tem um plano para todos nós, inclusive para você também. Muito tá certo? Obrigado. E quero divulgar também o meu site, é coachmarco.com.br. Bastante simples. A gente vai colocar, a produção vai colocar embaixo para você. O Fábio cuida disso muito bem, por sinal. Tá certo? Agradecer ao programa, a você, agradecer ao meu amigo Hamilton, agradecer ao Mogi Basquete. E estamos aí. Hamilton Peixoto, grande Hamilton da Telefônica. Vocês vão lembrar dele, é da Telefônica. Era o trio Parada Dura. Hamilton, Jean e a Mauri. Aqueles três aguentavam. O Jean que hoje descansa em paz com o Pai Celestial. Todos vocês, o meu muito obrigado. Obrigado ao David, obrigado ao Marcos, a vocês todos. Um forte abraço. Até a próxima semana em mais um AT Esportes, aqui pelo seu canal 527, o Sabiá já curado da gripe. Segundo diz as más línguas, foi a festa que eu fiz por causa da vitória do Timão diante do Fluminense. O Corinthians é assim. Preparem que nós estamos voltando. Todos vocês, o meu muito obrigado. Até semana em mais um AT Esportes. Valeu, gente. Fui!